Aleluia, glória a Deus. Shalom, família. Shalom. Hoje vocês não estavam despercebidos não, vocês estavam atentos aí. Bom, espero que você esteja feliz. Senhor já está fazendo tanta coisa aqui no nosso meio. Depois o staff me ajuda, por favor. Não deixa ninguém em pé, todo mundo sentado, em nome de Jesus, para a gente poder ter um tempo de compartilhar a palavra de Deus aqui. Eu estou muito animado nessa noite. Eu vim até pentecostal, irmão. Aleluia. Hoje eu vou rodar, irmão. Deixa o menino. Como é que é, Jorge? Deixa o menino. Aleluia. Glória a Deus. Bom, antes de eu começar a compartilhar a palavra, eu quero fazer uma oração. Se você está aqui nessa noite, você está sentindo alguma dor. Se você está aqui nessa noite, você tem alguma enfermidade, eu quero que você coloque as mãos agora sobre a região dessa dor e dessa enfermidade. Eu sinto que Jesus ainda quer curar pessoas aqui, amém? Feche seus olhos aí onde você está. Se você é essa pessoa, talvez você está com alguma dor agora. Fala, Bruno, nem sei de onde eu contraí, mas estou com uma dor e tal. Eu quero orar por você agora. Espírito Santo, nós liberamos cura nessa noite. Eu creio que o Senhor é poderoso para curar pessoas. Eu creio que o teu reino pode invadir essa noite. Nós podemos simplesmente ser marcados, ser tocados, ser cheios do Senhor. Eu tomo posse agora do milagre da vida de cada pessoa aqui. Enfermidade e dor, eu te mando embora em nome de Jesus. Eu declaro, você é curado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho a respeito do poder do não. Você sabia que muitas pessoas têm dificuldade de dizer não? Isso é uma coisa real. E essa semana eu estava meditando a respeito disso e Deus falou comigo. O poder do não. E eu quero ler com você Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel capítulo 1, verso 8. Chacoalha a pessoa que está do seu lado, fala assim com ela: essa noite vai mudar a sua história. Fala de novo com ela, fala, eu quero que você balança ela e fala, essa noite vai mudar a sua história. Daniel capítulo 1, verso 8, olha o que a Bíblia diz. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que Daniel fosse bondoso, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com as dos jovens que comeram a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Bom, vamos lá. Todos nós enfrentamos uma crise com essa palavra não, que é simples e pequena, que todo mundo conhece. É uma palavra que a gente sabe falar até em outro idioma, mas todo mundo tem uma crise com essa palavra. Como eu disse, por mais que seja simples, que seja pequena, que seja uma palavra que está no nosso cotidiano, é uma palavra poderosa. E porque é uma palavra poderosa, nós precisamos entender a hora certa de usar, o momento certo de usar. E se você for parar para pensar, desde os primeiros dias da sua vida, você e eu temos problemas com essa palavra. Porque olha que interessante, quando a gente é criança, a gente tem dificuldade de entender o significado da palavra não. É ou não é? Qual que é o significado? Não?
O que é isso? E quando a gente vai ficando mais jovem, mais adolescente, a gente começa a fazer uma pergunta: por quê? Não. Ou seja, a gente agora começa a ter dificuldade de entender o porquê não. Mas quando você fica mais adulto, você tem outra dificuldade: a dificuldade de falar não. Esse é um ciclo da vida. E por isso que nós queremos compartilhar a respeito disso. Porque presta atenção, aprender a ouvir não é um processo de maturidade. Aprender a falar não é um processo de libertação. Quando nós começamos então a ouvir não, nós estamos passando por um processo de maturidade, de crescer em Deus, de aperfeiçoamento. Mas quando nós agora temos a disposição de falar não, nós estamos vivendo uma vida de liberdade. Nós estamos vivendo agora uma vida de libertação. Porque a verdade é melhor o não que te liberta do que o sim que te aprisiona. Irmãos, quantos momentos nós somos desses que estamos falando não e ficando aprisionados à opinião e a tantas coisas que as pessoas falam e fazem. Quando nós vamos olhar para os 10 mandamentos, começa com o quê? Não. E quando a gente olha para Jesus fazendo chamado aos discípulos, Jesus vai dizer o seguinte: negue-se a si mesmo. Bruno, por que isso? Presta atenção, porque na antiga aliança Deus me ensina que eu preciso dizer não para o outro e para o pecado, mas na nova aliança Ele me ensina que eu tenho que dizer não para mim mesmo. Por quê? Porque o nosso maior inimigo, em muitos momentos, somos nós mesmos. E aí o Senhor está falando, nós precisamos dizer não para nós. De Gênesis a Apocalipse, o Evangelho de Deus tem a ver com não. E talvez seja por isso que muitas pessoas não vivem as promessas de Deus. Bruno, por quê? Porque muitas pessoas aprenderam a dizer sim à promessa de Deus, mas não aprenderam a dizer não para tudo aquilo que não é promessa de Deus. Muitas pessoas aprenderam a dizer sim àquilo que é promessa de Deus, mas não aprenderam a dizer não para tudo aquilo que não tem nada a ver com a promessa de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, você é chamado por Deus para dizer não para tudo aquilo que não se parece com a promessa de Deus. As propostas vão vir, as coisas vão chegar até nós. E falar sim para a promessa é simples. Falar sim para a promessa não tem a contradição, é normal, é simples, é simplório. Mas dizer não em muitos momentos, quando as propostas batem na sua porta, é o quê? É difícil. E é isso que Deus quer nos ensinar nessa noite. Por quê? Precisa que você pegue isso no seu espírito. Só vive promessas quem diz não para propostas. Só vive promessa quem diz não para propostas. E Deus está falando para nós, quantos aqui tem promessa de Deus nessa noite? Deus está falando para nós, se você tem uma promessa, você precisa começar a dizer não para as propostas. Para pensar aí na sua vida, quanto problema você já entrou porque você não teve coragem de dizer não? É ou não é? Quanto lugar você já entrou, quanta coisa, quanta tempestade, quanto vento você já trouxe para a sua vida que você não teve coragem de dizer não? É ou não é? Isso é difícil, irmão. Tem gente que começa a lutar a guerra que Deus não mandou ele lutar. Por quê? Porque ele não teve disposição de falar não. E Deus quer nos ensinar hoje. Hoje você vai sair daqui com uma disposição para falar não para tudo aquilo que não é de Deus. Não para tudo aquilo que não faz parte da sua vida. Não faz parte da promessa de Deus para a sua vida. Agora vamos lá. Presta atenção. Tem alguns nãos. Não é uma coisa tão poderosa que tem alguns nãos que você fala para Deus e Deus fica feliz. Bruno do céu, que heresia é essa? Não é heresia, vou te provar. Vamos lá. Deus fala para Moisés o seguinte: vai, que a minha presença vai contigo. O que Moisés fala? Não, eu não vou se o Senhor não for. Porque Moisés não queria promessa, Moisés queria presença. E nós precisamos, como cristãos maduros, crescer na fé e começar a parar de olhar somente para o abençoador e querer a presença de Deus e não só a promessa de Deus. Moisés foi esse exemplo. Bruno, quem mais? O servo centurião. Ele encontra Jesus e fala o seguinte: cura minha filha. Aí Jesus fala: beleza, vamos lá na sua casa. Ele fala o quê? Não, se o Senhor liberar uma palavra, a minha filha vai ser curada lá. Bruno, o que é isso? Pessoas que disseram não para Deus e Deus ficou feliz, porque a palavra não tem um poder extraordinário. A palavra não tem um poder sensacional. E hoje você vai sair daqui tufado, porque o Senhor vai mover alguma coisa dentro de você. Eu estou animado, eu falei que eu vou rodar hoje, você vai rodar comigo. Olhe para cá. Quando Deus responde sim, o que Ele está fazendo? Fala para a pessoa que está do seu lado: permitindo. Fala assim para ela: quando Deus responde sim,
Ele está permitindo. Agora, Deus também responde não? Sim. E quando Deus responde não, Ele está dizendo o quê? Ele está não. Ele está fazendo o quê? Ele está te protegendo. Quando Deus responde sim, Ele está te permitindo. Quando Deus responde não, Ele está te protegendo. Porque todo mundo acha assim, cara, Deus falou não, Deus está me proibindo. Deus não proíbe você, porque Ele tem o melhor para você. Então toda vez que Ele fala não para você, Ele está te protegendo de algo que ia acontecer. Quando Deus diz sim, Ele está permitindo. Quando Deus diz não, Ele está protegendo. Agora tem uma terceira coisa que Deus pode falar para você: espera. E talvez esse é o mais difícil. Por quê, Bruno? Porque nós temos dificuldade com o tempo de espera. Mas tem muitos momentos que Deus vai falar para nós: espera. Quando Deus diz sim, Ele está permitindo. Quando Deus diz não, Ele está protegendo. Mas quando Deus diz espera, Ele está te preparando. Ele está te preparando para onde Ele quer te colocar, te preparando para aquilo que Ele quer construir na sua vida. Queridos, nós precisamos entender que existe um poder criativo em Deus. Deus fez o mundo como? Falando. Quando Deus fala, Ele cria. É por isso que quando Deus falou para você algo que Ele vai fazer na sua vida, Ele não está preparando algo, Ele está preparando você. Porque quando Deus falou, Ele já construiu. Então se Ele te deu uma promessa, já está construído. Se Ele falou, eu vou te dar, eu vou te colocar, já está pronto. Mas Ele agora está falando para você, espera. Porque Ele precisa te preparar para você chegar lá. Você está entendendo comigo? Esse é o nosso Deus. Imagina, Deus fala, não, essa é a promessa. Peraí, agora eu vou de forma desesperada. Não. Quando Ele fala, já está pronto. Esse é o nosso Deus. E nós precisamos entender isso nessa noite, porque o tempo de espera é o mais desconfortável, mas é o mais produtivo. Porque como que Deus te transforma? É quando você está esperando e confiando que Ele é poderoso. É quando você entende, cara, Deus falou, Deus vai me colocar, Deus vai fazer. Mas eu estou aqui esperando. Eu estou no tempo de espera. Talvez você chegou aqui nessa noite e você está no tempo de espera. Deus quer falar para você, não antecipe promessas. Não antecipe promessas, porque eu tenho o tempo certo para fazer na sua vida. É interessante, porque muitas pessoas estão dizendo o seguinte, está demorando. Está demorando. Eu preciso profetizar sobre a sua vida nessa noite. Você pode levantar as mãos. Quanto mais está demorando, significa que maior é a promessa de Deus na sua vida, maior é o milagre de Deus na sua vida, maior é aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Se demorar pouco é pequeno, mas como está demorando muito, Deus está gritando do céu nessa noite, falando para você, é grande o que eu vou fazer, é extraordinário o que eu vou fazer. Chacoalha a pessoa que está do seu lado e fala assim, o que Deus vai fazer na sua vida é extraordinário. Fala para ela, é inquestionável. Presta atenção, toda promessa de Deus é um convite para enxergar o futuro. Toda promessa de Deus é um convite para você enxergar o futuro. Bruno, por quê? Porque quando Deus fala para Abraão, olha cara, você vai ser pai de multidões. Abraão começa a enxergar o futuro. O presente dele era uma mulher estéril, que ele era casado, que não podia dar filho. Mas o futuro era pai de multidões. Toda promessa que Deus te dá é uma oportunidade, é um chamado para você enxergar o futuro. Você não está vendo hoje, com certeza, mas pode visualizar pela fé, porque Deus vai te colocar lá, porque Deus vai fazer na sua vida. Agora preste atenção. Às vezes nós olhamos para Deus e vamos falar, né? Deus, não é possível, você está falando que eu vou fazer isso, que eu vou chegar aqui, que o Senhor vai realizar isso, mas Deus, será que o Senhor não está vendo o que eu estou vendo? E Deus está falando para você, não. Por quê? Porque nós como seres humanos somos limitados a olhar o presente, mas Deus está olhando lá na frente. Deus está olhando o futuro. Deus já está olhando você no futuro. Então presta atenção, quando Deus fala espera, a gente precisa entender que no nosso tempo funciona, mas no tempo de Deus é perfeito. É ou não é? No nosso tempo funciona. Você consegue fazer na força do seu braço, mas somente no tempo de Deus é perfeito. Abraão, ele tenta antecipar a promessa. Bruno, como assim? Ele não esperou o tempo certo e ele então faz um filho que não era para fazer. E Deus, ele
quer mostrar hoje no nosso coração que quando Abraão faz isso, aquilo que seria bênção, no tempo errado se tornou maldição. É interessante porque Abraão teve 2 filhos, o da prece e o da promessa. Tem muita gente que está vivendo a vida assim, tem recebido coisas na prece e outros têm recebido por causa da promessa. É interessante porque um parece, o outro é perfeito. Qual que você quer? Você quer o que parece ou você quer o que é perfeito? Deus está falando com você nessa noite. Não é o que parece, não é o mais ou menos, não é uma coisa que é parecida, não. Eu quero fazer na sua vida, eu quero te dar aquilo que é perfeito. É por isso que nós não podemos antecipar promessas. É por isso que a gente não pode querer fazer na força do nosso braço. Sabe por quê? Promessas antecipadas são como filhos abortados. Sai para fora sem ser a hora de sair. É coisa que a gente coloca para fora, que a gente sai fazendo, que não era para fazer agora. E Deus está falando, filho, eu tenho um tempo perfeito para todas as coisas. Eu sei que você pode estar sofrendo, pode estar doendo, pode estar difícil, mas Deus está falando para nós, eu tenho um tempo perfeito para todas as coisas. Você pode dizer glória a Deus nessa noite? Olha só, paciência não é o quanto você espera. Paciência é a maneira que você, é o comportamento que você tem enquanto você espera. Isso é paciência. Porque tem muita gente falando, não, eu sou paciente, eu estou esperando, mas está esperando tudo errado. Está fazendo tudo de qualquer jeito. Não, Deus não quer isso de você. Deus quer que você espere confiando nele. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela, você não vai gerar Ismael, porque Isaac está vindo aí. Fala isso para ela, você não vai gerar Ismael, porque Isaac está vindo aí. Eu profetizo isso na sua vida, Isaac está vindo aí, Isaac está chegando aí. Comece a ouvir o choro do bebê. Comece a ouvir, Isaac está vindo aí, a promessa está chegando na sua vida. Você não precisa antecipar, você não precisa não. Deus está fortalecendo você nessa noite para você dizer não para as propostas. Não vai vir de Agar, vai vir de Sara. Quem que é Agar? Provável, bonita e mais nova. Quem que é Sara? Improvável, estéril e velha. Você precisa pegar o que eu vou te falar agora. Presta atenção. Pare de olhar para o provável enquanto Deus quer fazer na sua vida o impossível. Pare de olhar para aquilo que é provável enquanto Deus quer fazer na sua vida o que é impossível. Deixa eu dizer, querido, eu falei isso na Move. Deus quer gerar milagres na nossa vida que são inquestionáveis. Quando as pessoas olharem, eles vão falar, cara, só pode ter sido Deus que fez isso na vida desse cara. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ah, Bruno, mas está demorando muito. No tempo de Deus é perfeito. Hoje você vai sair com isso no seu coração. No tempo de Deus é perfeito. Ele não é o eu era, Ele não é o eu serei, Ele é o eu sou. Hoje, agora, nesse momento. Ele é o eu sou. Você está comigo aqui nessa noite? Fala glória a Deus. Quando nós olhamos para a vida de Lázaro foi ser ressuscitado. Maria queria que Jesus chegasse antes. Marta falou, cara, você tinha que chegar antes. Mas olha para cá. Quando Jesus recebe a notícia de Lázaro, e eu preguei sobre isso e meditei, Deus me falou mais uma coisa. Quando Jesus recebe a notícia de Lázaro, Lázaro estava morto ou doente? Estava duro? Então presta atenção. Se Jesus chegasse quando Maria quisesse, Marta, Lázaro seria um enfermo curado. Mas porque ele chegou depois de 4 dias, Lázaro foi um morto ressuscitado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você está achando que Jesus está demorando, mas Ele está dizendo para você, eu estou aumentando o tamanho do milagre na sua vida. Eu estou aumentando aquilo que eu vou fazer na sua história. É por isso que nós precisamos confiar no Pai. Confiar no Deus que nós servimos. Vamos lá. Estão comigo? 4 coisas que a gente tem que dizer não. Meu Deus do céu, 30 minutos. 4 coisas que a gente tem que dizer não. Primeira coisa, pressão do sistema. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você precisa dizer não para a pressão do sistema. Qual o contexto que a gente leu ali do texto de Daniel? O rei Nabucodonosor, ele tinha invadido Jerusalém, ele tinha acabado com a cidade, acabado com o templo, acabado com tudo. E aí ele pega o povo e leva o povo cativo para onde? Babilônia. Ele leva o povo cativo para Babilônia. Isso é muito interessante porque ele leva o povo escravo para Babilônia e separa alguns jovens
para servir no palácio dele. E esses jovens tinham que ter algumas características. Qual que eram as características? Nobreza, sem defeitos, boa aparência, cultos, inteligentes e com alto nível de instrução. Ele separa jovens dessa maneira para servir no palácio dele. O que é interessante nisso daqui? Quando a gente fala de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente está falando de 4 jovens que perderam tudo. Perderam a nacionalidade, perderam a família, porque estava separado da família, perderam qualquer chance de futuro, perderam tudo. Os caras eram inteligentes, de boa aparência, mas perderam tudo. E agora os caras se tornaram o quê? Escravos. Homens de Deus, mas se tornaram escravos. Bruno, por que você está frisando isso? Porque quando eles chegam na Babilônia, eles precisaram dizer não para algumas coisas. E aí, diante desse contexto, talvez eu e você, nós íamos negociar. Qual foi a primeira coisa que eles precisaram falar não? A primeira coisa que a Babilônia, quando ele chegou lá, quiseram fazer com eles, é mudar o nome deles. Mudar o nome. Porque nome tem a ver com identidade. Você tem uma identidade em Deus. Nome tem a ver com identidade. E sempre que o diabo quer nos aprisionar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a gente se esqueça de quem nós somos. Ele vai tentar fazer com que você se esqueça quem Deus fez você ser. É isso que o diabo faz para nos aprisionar. É interessante, porque eu estava conversando com uma pessoa, o diabo não tem mais lutado para tirar pessoas da igreja. É ou não é? Ele tem desviado as pessoas dentro da igreja, é mais fácil. É ou não é? Enquanto fica fazendo proposta, não sai aqui, o mundo não desvia o cara dentro da igreja agora. E agora o cara vira aquele cara que tudo pode, que nada vê, frio e tal. Você entende? E nós precisamos olhar para isso, porque o diabo sempre está pregando uma identidade errada, uma identidade que não é sua, e em muitos momentos nós estamos aceitando isso. Já viu como que um traficante é chamado? Nunca pelo nome dele, sempre é o apelido. Sempre é aquilo que ele faz. Ô, 157. É sempre assim. Por quê? Porque o diabo sempre gosta de nos chamar pelo nosso pecado. O mundo, ele sempre vai nos chamar pelo nosso pecado. Mas Deus não. Deus te deu um nome, filho. Deus te deu um nome. E é lindo ver Jesus na história de Zaqueu. Porque Zaqueu, ele ouve falar que Jesus ia passar naquele lugar. O que ele faz? Ele sobe numa árvore. Porque Zaqueu não dava desculpas, ele dava um jeito. E a gente tem na igreja milhões de pessoas que estão dando desculpas para um monte de coisa. Para não vir no culto, para não ir no GC. Não, sempre tem uma desculpa. Cara, deixa eu te falar. Quem quer dá um jeito. Se é prioridade para você, você vai dar um jeito de fazer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então Zaqueu é esse cara que ele sobe numa árvore para ver Jesus. E quando Jesus vê Zaqueu em cima da árvore, o que Jesus faz? Jesus vai lá. Jesus vai lá chamar ele de Zaqueu. Todo mundo chamava ele de quê? Cobrador de impostos. Mas Jesus olha o cara e chama o cara de quê? De Zaqueu. Qual que é o nome de Zaqueu? O original. Reto e justo. Sabe o que Deus estava fazendo? Jesus estava fazendo ali? Recuperando a identidade de Zaqueu. Zaqueu, o mundo pode chamar você de pilantra, safado e sem vergonha, mas eu chamo você de justo. Você ainda não é, mas eu chamo você de justo, porque eu já vejo você no seu futuro. É isso que Jesus faz conosco. É por isso que o diabo, ele sempre quer ferir a nossa identidade. Jesus, ele não chama Zaqueu pelo que Zaqueu está fazendo, sabe por quê? Porque o seu momento não define você. Talvez você entrou aqui e você tem feito coisas que não são as melhores. Deus está falando, o seu momento não define você. Você é meu filho, eu amo você, eu tenho um plano para você, eu tenho uma história linda. Eu vou te levantar. Esse é o nosso Deus. Jesus já tinha visto Zaqueu no futuro, filho. Enquanto as pessoas estavam olhando o presente de Zaqueu, Jesus já tinha visto Zaqueu no futuro. Segunda coisa que a Babilônia quis fazer com esses jovens, que Nabucodonosor quis fazer com eles, ensinar para eles a literatura babilônica, ensinar ali o contexto, os costumes, e fazer com que eles fossem os caras da Babilônia. Pressão do sistema. Agora olha só, presta atenção. Se você nasceu de novo, tem que ter diferença entre você e quem não serve a Deus. Isso é sério, porque nós estamos vivendo hoje polarização em vários aspectos. E as pessoas então, elas têm vivido uma vida onde tudo pode, né? Tudo pode. Não, Bruno, tudo não, isso aqui não tem problema, Bruno. Isso daqui não, cara, isso daqui nada a ver, cara.
Mas eu quero dizer para você, tem a ver sim. Porque se nós somos cristãos, nós precisamos ser diferentes. Eu não preciso ser igual ao mundo para ganhar o mundo. Não tem necessidade. Porque se eu tenho que ser igual o cara, se eu tenho que fazer igual o cara para ganhar ele, o seu evangelho é fraco e o seu Deus é fraco. Mas porque eu sou diferente, ele olha para mim e fala: cara, eu quero essa paz. Cara, eu quero o que você tem. Nós precisamos ver diferença entre a luz e trevas. Nós precisamos ver diferente, mas hoje está tudo normal. Hoje pode tudo. Deixa eu dizer, não é porque a gente anda com roupa rasgada que a gente é pastor mais moderno, que a gente deixou de pregar a Bíblia. Estava conversando com a pessoa hoje, falando isso comigo, cara. Não, eu tenho medo dessas igrejas modernas, cara, porque, parece que os caras deixaram tudo acontecer. Nós aceitamos a todos, mas aqui não pode tudo. Nós aceitamos a todos, mas aqui pode aquilo que está na palavra de Deus, independente do que estão falando lá fora. Não, cara, esse pensamento seu aí, eu acho que é um pensamento lá de trás, é um pensamento que não está mais na moda, mas está na Bíblia. Nós precisamos ter uma postura de cristãos, nós somos luz. Quando eu chego num ambiente de faculdade, quando eu chego num ambiente de trabalho, a pessoa precisa olhar para mim e falar: cara, tem Jesus nesse cara. O mundo, ele não vai ver Jesus porque você pregou, o mundo vai ver Jesus por causa do seu caráter. É assim que o mundo vai ver Jesus, é por isso que a nossa postura tem que ser diferente. E a postura desses meninos, esses jovens aqui foram diferentes. Terceira coisa, o que a Babilônia quis fazer com eles? Fazer com que eles comessem a comida lá da Babilônia. E é interessante porque Daniel disse o quê? Não. O não que você e eu precisamos dizer. Oferecer a comida, Daniel falou? Não. Daniel não sentiu de falar não, ele decidiu. Porque tem gente que peca e fala: eu estava fraco, desculpa. Decide dizer não para o pecado, cara. Você está debaixo da graça. Você está debaixo da graça, o pecado vai bater na sua porta, você vai falar: não vou nessa parada, mesmo que eu queira, velho. Você está entendendo? Nós precisamos sentir para dizer não, nós decidimos, não. Daniel não sentiu, Daniel decidiu dizer não, não é pelo que eu sinto, é por aquilo que eu creio. A comida era boa, cara, imagina, Daniel decidiu comer legumes e água, velho. Quem já fez jejum de Daniel aqui? Irmão, quem já fez, parabéns. É difícil ou não? Meu irmão, legume, fruta e água. Então você está aqui, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, todo mundo na mesma mesa. Primeira bandeja, legume, fruta e água. Segunda bandeja para o restante que não disse não. Picanha, contrafilé e tudo aquilo de melhor que podia ser oferecido para o rei. Você está entendendo a dificuldade? Esses caras ficaram 10 dias comendo isso daqui, olhando para aquilo dali. Jesus, vai valer a pena. Você está entendendo o quanto que foi difícil? Mas eles não se renderam às iguarias do rei. Mas eles não se renderam, sabe por quê? Para eles isso não tem nada, não tinha a ver. Os caras olhavam falando: tem a ver, cara. Eu não vou comer comida consagrada a outros deuses, sabe por quê? Porque eu sirvo ao Deus dos exércitos todo-poderoso. É isso que os caras fizeram. Essa foi a postura deles. Preste atenção, eles estavam num momento de circunstâncias difíceis, mas eu quero liberar algo sobre você nessa noite. Fidelidade não se negocia em circunstâncias desfavoráveis. É ou não é? O cara deixa de ser fiel porque está triste. O cara deixa de ser fiel porque não tem dinheiro. O cara deixa de ser fiel porque Deus não fez. Cara, você não nasceu de novo, você tem o Espírito Santo, você tem que ser fiel, cara. Fidelidade você não negocia em momento difícil. Momento difícil você ajoelha e fala: Pai, eu preciso de Ti. Eu estou fraco, Senhor, mas eu preciso da Tua graça. É isso que você faz em momento difícil, pô. Estou pentecostal. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: fidelidade não se negocia em circunstâncias desfavoráveis. Deus vai fortalecer você nessa noite para você vencer o sistema. Estão oferecendo para você negociar os princípios. Deus está falando: eu vou fortalecer você nessa noite. Você não vai negociar, você não vai dizer sim para o pecado. Não vai, porque eu escolhi você para algo maior. Sabe qual que é o interessante? No final dos 10 dias, a Bíblia vai dizer o seguinte: Daniel e seus amigos
estão mais fortes do que os caras que estavam comendo picanha. Ai, meu Deus do céu. Levante suas mãos onde você está. Deixa eu profetizar algo sobre você. Deixa eu liberar uma chave sobre você. Para toda renúncia na terra existe uma recompensa no céu. Eu quero profetizar nessa noite. Deus vai honrar você porque você tem renunciado na terra. Ele vai liberar presentes do céu para você. Ele vai colocar você em lugares que você nem imagina. Ele vai fazer aquilo que você nem pediu. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Primeira coisa, você tem que dizer não. Pressão do sistema. Segunda coisa, pessoas, valeu? Pessoas tóxicas. Palavra bonita, né? Pessoas tóxicas. Segunda coisa, você tem que dizer não para você viver promessas de Deus. Pessoas tóxicas. Bruno, como assim? Quando Daniel vai para Babilônia, ele não faz amizade, sabe por quê? Babilônia não é lugar de fazer amizade. Babilônia é lugar de você fortalecer amizades que estão no propósito. Já viu gente assim? Eu não consigo, porque é meu amigo, é minha amiga. Cara, se ele não está no propósito, pula fora. Você precisa andar com pessoas que estão no propósito. Você precisa andar com pessoas que estão caminhando na mesma direção que você. E é interessante porque o ser humano, ele não foi feito para viver sozinho. E a gente tem esse complexo hoje de Adão, de pessoas que querem viver sozinhas. Eu não conto minha vida para ninguém, eu não compartilho. Olha para cá. Não foi Adão que pediu uma mulher para Deus. Deus olhou e disse o quê? Não é bom que o homem esteja? Ou seja, Deus estava mostrando para ele: eu sei que você, eu te fiz para você não viver sozinho. Então você que está aqui me olhando, ser humano. Você não é bicho, não é animal. Você é ser humano. Você nasceu para viver com pessoas. Você nasceu para viver com pessoas. Você não nasceu para viver sozinho, mas também não foi feito para andar com todo mundo. E nós precisamos entender isso nessa noite. Porque algumas pessoas pegam isso que a gente fala e falam: cara, agora eu vou viver isolado, vou contar minha vida para ninguém. Cara, você não está certo. Mas você também tem que compartilhar seu coração com todo mundo. E aqui é um equilíbrio. E é interessante porque, presta atenção, Bruno, me prova aí que eu não fui feito para viver sozinho. Tá, vamos lá. Toda vez que o diabo quer desanimar, o que ele faz? Te isola. É fácil descobrir quem está desanimado dentro da igreja. É só quem está mais longe. Acabou. Quem é líder aqui? Quando você vê alguém do seu GC que está isolado, sabe aquela pessoa que está isolada? Não está indo, não responde mais no grupo. Pode ter certeza, ele está desanimado. Porque todo mundo que está animado, ele quer o quê? Comunhão. Então todo mundo está desanimado. O que o diabo faz? Isola. Aí o diabo começa a jogar na cabeça da pessoa o quê? Eu prefiro ficar aqui no meu canto, cara. Eu prefiro ficar na minha aqui, tranquilo, de boa aqui, não é isso? Estou errado? Peguei você, né? É isso que o diabo faz. Porque você nasceu para viver com pessoas. Quando você está isolado, você está desanimado, fraco. É ou não é? Primeiro ponto, Bruno. Mas o quê? Vamos lá. Quantos aqui estão participando de um GC? Glória a Deus. Você pode não estar tão bem, mas quando você vai para o GC, você sai pior ou melhor? Porque Deus criou você para comunhão. Vamos lá. Qual a principal maneira de punir uma pessoa depois da pena de morte? Solitária. Porque até o mundo entende quando você está só, você está sendo punido. Você não nasceu para viver sozinho. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Você não nasceu para viver sozinho. Você nasceu para viver com pessoas. Agora vamos lá, em contrapartida, nós não fomos feitos para andar com todo mundo, para compartilhar o coração com todo mundo, para contar o seu sonho para todo mundo. Não, Deus tem pessoas específicas. Daniel não faz amizade na Babilônia, sabe por quê? Porque ele sabe que na Babilônia não tem amigo de verdade. É por isso que ele fortalece a amizade com quem ele está. É interessante, porque Jesus ele tinha multidão, ele tinha os 70, ele tinha os 12, ele tinha os 3, ele tinha 1. E Jesus foi seletivo. Ele compartilhava, ele conversava, ele amava a todos. Mas ele compartilhava o coração dele com 12. Ele levava para o monte 3. E só quem reclinava na cabeça era 1. Porque até Jesus foi seletivo. E nós precisamos entender isso. Porque o que as pessoas iam pensar, não é verdade? Jesus escolhe 12. E não escolhe a multidão. Então você imagina comigo a multidão falando: pô, por que Jesus escolheu só os 12 e não escolheu eu?
Jesus não se preocupava com o seguidor, Jesus se preocupava com o discípulo. Jesus não estava nem aí, se o cara estava falando, em um certo momento Jesus, por isso que o evangelho de Jesus é hardcore, e a gente tem vivido um tempo Nutella mesmo, porque o evangelho de Jesus é hardcore, cara. Jesus, ele escolhia 12 e escolhia 3 para ir para o monte, e os outros 9? Nossa, Jesus não me levou. Jesus, eu estou nem aí para você, cara, eu escolhi 3. Aí Jesus, um dia em João 6, a multidão está indo embora, e Jesus vira para os caras, para os 12 e fala assim: vocês querem ir também? Esse é o evangelho de Jesus, não é um evangelho mimimi, não é um evangelho, não. Jesus, ele não está se movendo pela aprovação dos outros, Jesus não está se movendo por aquilo que as pessoas estão falando dele. Entenda uma coisa comigo, Jesus não tem filhos preferidos, mas tem os filhos que preferem o pai. Ele não tem filhos preferidos, mas tem filhos que preferem o pai. E é interessante nós entendermos que Jesus foi seletivo. Jesus falou para nós precisamos amar a todos. Quantos aqui creem que nós precisamos amar a todos? Abraçar a todos, investir em todos? Glória a Deus. Mas ele foi seletivo para compartilhar o coração. E é isso que nós precisamos ter na nossa vida hoje. Não é viver uma vida sem ninguém, mas é seletivo para com aqueles que você vai liberar os seus sonhos, que você vai compartilhar, vai abrir o seu coração. Deus vai colocar pessoas específicas para você ser família. Deus vai colocar pessoas específicas para você abrir o seu coração. Vamos lá. Jesus vai curar a filha de Jairo. Quando ele chega na casa, qual é a primeira coisa que ele faz? Manda todo mundo sair, sabe por quê? Pessoas tóxicas, pessoas que estavam lá no momento que a menina morreu, falando o seguinte diante da família: ai, que pena, ela morreu, mas por trás estava falando assim: tomara que vai para o céu, porque você não sabe, meu Deus do céu. Pessoas tóxicas. Então Jesus, quando chega na casa de Jairo, a primeira coisa que ele vai: manda embora todo mundo. Vai ficar o pai e a mãe, Pedro, Tiago e João, bora. Preciso falar uma coisa muito importante para você nessa noite. Para alguns milagres acontecerem, entrarem na sua casa, algumas coisas têm que sair. Talvez você não tenha recebido alguns milagres porque tem coisas que você ainda não teve coragem de tirar da sua vida. É isso que Deus está falando para nós. Olhe para cá, se até Jesus teve que expulsar gente tóxica da casa para fazer um milagre, imagina você. A fé, ela contagia, mas a incredulidade contamina. É por isso que não tem essa. Não, eu posso andar com qualquer pessoa que não me influencia. Influencia sim, porque a incredulidade contamina. A fé, ela contagia. O que queima dentro cheira fora. Quando você está andando com pessoas que estão cheias do Espírito, você vai ficar cheio do Espírito. Mas se você se isola e vai andar com pessoas que não estão na mesma fé que você, em algum momento você vai ser contaminado. É por isso que Daniel falou: eu não como essa comida porque eu não aceito isso me contaminar. Ele podia comer, não é verdade? Não, Bruno, é só orar antes e consagrar. Ele consagrava a picanha e mandava para dentro. Mas por que ele não fez? Não vou aceitar nada que pode me contaminar. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: acorda, Deus tem um milagre para você nessa noite. Bruno, me explica mais a respeito disso. Abraão e Ló, os dois viveram uma temporada muito grande juntos na vida, família. Mas em algum momento os dois tiveram que o quê? Não é dividir, é separar. Abraão falou o seguinte, o que para Ló? Cara, você escolhe para onde você vai. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se escolher a esquerda, eu vou para a direita. Porque Abraão entendeu o seguinte: a bênção não está no lugar, a bênção está em mim. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. A bênção está em você. Onde você entrar é abençoado, onde você pisar é abençoado, onde você colocar a mão é abençoado. Aonde você estiver, você vai prosperar. Porque a bênção não está no lugar, a bênção está em você. Está em você. Abraão entende isso. A bênção não está no lugar, a bênção está nele. Bruno, fala mais sobre esse negócio aí de andar com pessoas tóxicas. Posso ler 4 textos com você? Você está comigo? Provérbios capítulo 13, verso 20. Vamos lá. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais, mas o companheiro dos tolos. Vamos lá. Provérbios 12, 26. O homem honesto é cauteloso nas suas amizades, porque as más conversações corrompem. Você andar aqui. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a.
Vamos lá. Vocês querem mais? Provérbios 14, 7. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Só fala bobeira. Quem não está no mesmo caminho que você só fala besteira. Qual o conselho produtivo que te dá? Salmos 1:1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Não imita o quê? Bruno, eu posso, não tem nada a ver. Tem a ver sim, irmão, a Bíblia está falando, nós não podemos imitar a conduta dos pecadores. Pega aí, pega aí. Nem se assenta na roda, para a gente terminar aqui com chave de ouro, Provérbios 18, 24, a palavra não, só um versículo. Meu Deus, já tem que acabar a palavra também. Provérbios 18, 24, quem tem muitos amigos pode chegar ao quê? Mas existe um amigo que é mais chegado que? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus pela palavra de Deus. Querido, olhe para cá. Não é sobre a quantidade de amigos que você tem, é sobre a qualidade dos amigos que você tem. É sobre quem essas pessoas são. É sobre qual o caminho que essas pessoas estão caminhando. Vamos lá. Como identificar pessoas tóxicas? Você fala assim, Bruno, eu entendi. Eu não posso, né, eu preciso viver com pessoas, mas eu também não posso abrir meu coração com todo mundo. E como que eu identifico pessoas tóxicas? Anota aí. Vou passar rapidão aqui porque a gente não tem tempo. Primeiro, lembra do seu passado, mas nunca aponta o seu futuro. É gente que está sempre falando, nossa, eu lembro, hein? Crente agora, né? Levanta. Mas semana passada, pessoa tóxica, nunca aponta o futuro. Você tem que andar perto de pessoas que estão olhando para você e falando, cara, Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Eu sei onde você vai chegar, eu sei onde Deus vai te colocar. Vamos lá, segunda coisa. Pessoa, como que você identifica a pessoa tóxica? Vai anotando aí. Pessoa que só fala o que você quer ouvir, nunca te confronta. Tóxico. Quem anda perto de mim sabe. Se você fizer ou não gostar, vai ouvir. Eu te amo do mesmo jeito. Só que é melhor eu ser sincero com você do que ser mentiroso pelas suas costas. Sou tóxica. Vamos lá. Como que identifica a pessoa tóxica? Essa daqui é boa, hein? Vocês estão preparados? Depois de uma conversa te deixa pior do que estava. Chupa cabra. E viu, você conversa com pessoas, você chega, ei irmão, quando você sai, meu Deus, quero morrer, rapaz. Você sai de lá falando, Senhor, como que faz para contratar um plano funerário? Você entrou bem, saiu com dor, irmão. Pessoa tóxica. Quem conversa com você pode te confrontar, mas tem que te jogar para cima, tem que mostrar para você quem você é. Meu Deus do céu, as pessoas que eu converso, que eu falo assim, Senhor, esconda e esqueça onde. Aleluia. Vamos lá, como identificar pessoas tóxicas? Essa daqui. Cobram sempre sua atenção, porque querem que você seja vítima da carência delas. Tá sempre falando, ai, me abandonou, hein? Né? É assim que você identifica a pessoa tóxica no WhatsApp. Ih, me abandonou, hein? Esqueceu de mim. Porque tem uma carência que precisa ser curada, tratada. Não é culpa só da pessoa. Mas ela precisa entender, olha, eu tenho uma carência, cara, eu preciso ser curado. Eu preciso de Jesus nessa área da minha vida. Vocês estão pegando aí? Fala amém. Amém. Vamos lá. Como identifica a pessoa tóxica? Sempre acredita que vai dar errado. Você chega do lado da pessoa e tosse. A pessoa, rapaz, eu tive uma tia que estava, essa tosse morreu, você acredita? Sai daqui, Satanás. Você para de tossir na hora. Você segura na hora, meu irmão. Sério? Vamos lá. Quer sempre se dar bem e nunca te ver bem. Não é verdade? Essa daqui, Senhor da glória. Meu Deus, vocês estão prontos? Não, essa daqui é de Deus, vamos lá. Sempre tem uma fofoca para falar de alguém. Quando você sai, fala de você.
Presta atenção, querido, não sei se você já entendeu isso, mas todo mundo que faz fofoca para você fala mal de você quando você sai. Por isso que eu não ouço fofoca, a maioria das vezes. Me falaram uma vez, você é um mau fofoqueiro. Eu falei, obrigado. Vamos lá, para a gente terminar. Essa daqui é boa também. Te manipulam e te deixam com a sensação de que você está em dívida com elas. Quando você vai conversar, você sai, rapaz, essa pessoa acho que eu tenho que ir. Reclamam de tudo e não te edificam em nada. Sabe o que é isso? Pessoas tóxicas. Nós precisamos dizer não para pessoas assim. Sabe o que é interessante? Olha para cá. Pessoas dizem o seguinte, cara, mas eu tenho medo de dizer não, porque é meu amigo. Não, é porque é minha amiga. Se você perde o amigo quando você diz não para ele, você não tem um amigo. Você tem um refém do seu sim. Amigos de verdade sabem ouvir não. Amigos de verdade sabem ouvir não. Que dizer não seja o clivo das suas amizades. Bruno, como construir amizades verdadeiras? Comece a dizer não para elas em algumas coisas. Se ela permanecer, amigo de verdade. Porque se não for amigo de verdade, vai embora. Esse tem que ser o ciclo da nossa vida. Bom, vamos lá. Vamos terminar. Nós precisamos viver uma vida onde a regra é clara. Ou soma ou some. Ou você vai colocar pessoas ao seu lado que vão somar com você, ou essas pessoas não vão fazer parte do seu propósito. Vamos lá. Terceira coisa. Você está comigo aqui nessa noite? Terceira coisa que você tem que dizer não. Pecados de estimação. Terceira coisa. Pecados de estimação. Primeiro a gente precisa entender o que é pecado. Porque falar de pecado hoje em dia na igreja moderna brasileira não está na moda. Mas está na Bíblia. Falar hoje em dia de pecado, Bruno, eu acho que esse assunto aí é meio retrógrado, cara. Não, deixa eu dizer uma coisa. Nós precisamos falar de pecado. Nós precisamos falar daquilo que Deus não quer que você faça. Porque o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Olhe para a pessoa que está do seu lado, dentro do olho dela, balança ela e fala assim, pecado é errar o alvo. Pecado é transgredir a lei de Deus. Olhe para cá, sabe o que é pecado? É não agradar o coração do amado, é não atingir o alvo da sua vida. Tem um pastor que ele diz o seguinte, que o alvo da nossa vida é fazer Deus sorrir. Vou dizer uma coisa para você, sabe quando nós pecamos? É quando nós não tiramos sorriso de Deus. É quando nós não vivemos uma vida de agradar a Deus. Qual era o pecado de estimação de Israel? Idolatria. Os caras estavam vivendo uma vida em Deus, daqui a pouco os caras começavam a viver idolatria. Ficavam nesse ciclo. Está falando isso porque nós entramos num momento da vida hoje da igreja moderna brasileira, e eu preciso te ensinar isso como pastor, porque isso é importante, que nós relativizamos o que não pode ser relativizado. Falei certinho, você pode dar uma salva de palmas que eu falei certinho. Aleluia. Treinei a tarde toda para falar essa palavra, irmão, sem engasgar. Você não tem noção. A gente relativizou o que não pode ser relativizado. Bruno, como assim? Nós saímos da religiosidade, que não pode usar calça comprida, que não pode rapar o pelo, que não pode cortar o cabelo, que não pode, sei lá, não pode jogar, não pode ir no estádio, ver jogo de futebol. Não quero falar de futebol hoje não. De jeito nenhum. Hoje, se alguém quiser conversar comigo no final do culto, é Bíblia, é Jesus, qualquer coisa, menos futebol, pela graça do Senhor Jesus. Que tem um irmão, quando eu cheguei ali, rapaz, o cara estava tocando, ele jogou os negócios para cima e foi atrás de mim. Oi, pastor! Ele nunca faz isso. Eu falei, rapaz, tricolor, vê se pode. Tá bom. Vamos lá, volta para cá. A gente relativizou o que não pode ser relativizado. Então a gente saiu da religiosidade, que não pode usar nada, que não pode fazer nada, que não pode falar nada, que não pode ver nada. E a gente saiu da religiosidade e foi para a liberdade. Não, a gente foi para a libertinagem. A gente saiu de um extremo e foi para o outro. A igreja moderna brasileira saiu de um extremo e foi para o outro. E agora Jesus, ele precisa nos ensinar no evangelho
Tem um pastor que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: não é porque você está na graça que você pode fazer gracinha. Não é verdade? Que agora tudo é tô na graça, irmão. Tudo é tô na graça, irmão. Tô na graça. Tô na graça. Você perdeu até argumento, porque você chega para falar com o cara, essa vida aí que você está fazendo, velho, Deus tem algo melhor para você. Pastor, relaxa, eu tô na graça. Eu tô na graça, tudo virou agora, eu tô na graça. Irmão, nós chegamos a um ponto no Brasil, na igreja moderna brasileira, que os caras querem atualizar a Bíblia. Você tem noção disso? Os caras querem atualizar a Bíblia. Porque é mais fácil atualizar a Bíblia, mudar aquilo que eu não consigo me transformar, do que aceitar e dizer: Senhor, me transforma. Não é só a palavra que está errada, é eu que estou errado, e eu preciso ser transformado. Não é só a palavra, mas é eu que ainda não consegui, e eu estou aqui para pedir: derrama a sua graça sobre mim, para que eu possa vencer. Os caras querem atualizar a Bíblia. Onde nós estamos? E por que pecado de estimação, Bruno? Por um motivo. Porque, olha para cá, toca a pessoa que está do seu lado e fala assim: você não pode perder isso não, fala para ela. Por que pecado de estimação? Porque tem coisas que você faz hoje, de forma corriqueira, que um dia fez você chorar. Só que porque você fez isso um pecado de estimação, hoje você faz e não chora mais. Hoje você faz e para você ficou normal. Cara, isso não tem problema não. Não, isso daí é tranquilo. E Deus está falando para você: não, nós precisamos ter lágrimas nos nossos olhos diante daquilo que a gente ainda não venceu. Porque sim, nós choramos por aquilo que a gente não venceu. Nós choramos por aquilo que ainda nós não conseguimos largar. Deus continua te amando, mas nós choramos dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor me ama, mas isso não é uma prática para mim. Isso não pode fazer parte do meu DNA, isso não pode fazer parte de mim. Por isso que eu estou aqui, para dizer: Senhor, me limpa, me cura, me molda, me transforma. Mas eu posso fazer tudo, Deus me ama de qualquer jeito. Verdade? O que você faz ou deixa de fazer não muda o amor de Deus por você, mas revela o seu amor por Ele. É verdade? Revela no nosso coração o quanto nós temos amado ao Senhor. Revela no nosso coração o quanto nós temos feito por Ele. Pessoas que estão dizendo o seguinte: eu posso fazer tudo o que eu quiser, não nasceram de novo, mas tiveram um encontro religioso. E presta atenção: se você tem o Espírito Santo, quantos tem o Espírito Santo morando dentro de você? Se você tem o Espírito Santo morando dentro de você, você sabe que o prazer da nossa vida é agradar o amado. Tem coisa que nos constrange. Tem coisa que às vezes a palavra vem aqui e volta. Já aconteceu com você? Me irritou demais a palavra. E nós nascemos de novo, porque nós temos o Espírito. Um cristão de verdade, ele não pode fazer tudo. Ele pode fazer tudo aquilo que é de Deus. Você já parou para pensar que o Espírito Santo tem ciúmes de você? Você já parou para pensar nisso? Quando você erra o alvo, o Espírito Santo tem ciúmes de você. Quando nós caminhamos numa direção errada, o Espírito Santo tem ciúme de nós. Bruno, por que é importante nós pensarmos isso? Eu não vou pecar mais, cara. Eu não vou... Olha para cá. O pecado na vida do crente é um acidente no percurso e não uma prática de vida. Claro que você vai errar. Claro que eu vou errar. Mas é um acidente. Eu não acordo: caraca, hoje eu vou... Não. Aconteceu. Você está entendendo comigo? Bruno, por que nós precisamos pensar nisso? Porque nós nos apresentaremos diante de Deus. Sabe, essa semana Deus trouxe muito temor no meu coração. Porque eu estava conversando com o Ricardo numa padaria e me inspirou tanto a gente conversando junto, porque a gente estava conversando sobre a volta de Jesus e nós chegamos à seguinte conclusão: Jesus não vem buscar qualquer noiva. Jesus não vem buscar qualquer noiva, mas Ele vem buscar uma noiva que é santa e irrepreensível. E essa noiva não é amiga do mundo. Porque presta atenção,
Tiago capítulo 4, verso 4, vai dizer o seguinte: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz. Deus amou o mundo, mas reprovou a nossa amizade com Ele. Porque quando nós falamos isso, as pessoas vão dizer o seguinte: mas Deus não amou o mundo? Deus amou o mundo, mas Ele reprovou a nossa amizade com Ele. Nós amamos o mundo, mas nós não somos amigos dele. O mundo, o evangelho é contra a cultura. É por isso que eu vejo tanta artista que se converteu, tanta gente se converteu. Isso é bom, isso é de Deus. Mas tem muita artista também falando muito besteira. E a gente está achando que é verdade. E a gente está acreditando. Deixa eu te falar, querido, o evangelho é contra a cultura. Todo evangelho que está indo na mesma vertente do mundo não é evangelho. O evangelho é contra, o evangelho é diferente. O evangelho está na outra direção. Estão falando A, o evangelho está falando B. Você entende o que eu estou dizendo? Então eu tenho muito medo quando a gente está se parecendo muito com o mundo e as pessoas estão falando para a gente: nossa, é legal hein, ser crente. Não, cara, não é legal ser crente. Ser crente dói. Quantos aqui choram? Eu choro. Eu tenho pego nesses dias em choro. Bruno, por quê? Eu tenho chorado pela minha cidade. Eu tenho chorado pela minha cidade, eu tenho chorado pelo Brasil. Nós estamos entrando em dias tão complicados. Vocês entendem isso comigo? Nós estamos entrando em dias tão complicados. Se você está olhando o cenário que a gente está vivendo, eu tenho chorado nesses dias e falado: Senhor, se nós queremos gerar alguma coisa, a Bíblia vai dizer que nós vamos gerar com dores de parto. Já viu uma mulher com dor de parto fazendo assim? Deixa eu te falar aqui. Quem já teve filho pode falar. Eu não tive, não. Toda mulher que teve filho, você pode perguntar com ela, ela vai te falar: dói. Dores de parto dói. Deixa eu dizer uma coisa. O evangelho é contra a cultura. Tamo junto. Receba. O evangelho é contra a cultura. O evangelho vai trazer lágrimas aos nossos olhos. Recentemente eu entrei na faculdade e o contexto universitário é tão complicado, irmão. Primeiro dia teve discussão, o pessoal falando que pastor é não sei o que, só que eu tava lá e os caras... Bora, Bill, eles esqueceram. Eles acharam que só tinha gente do outro lado, mas tinha um, irmão. Tem um que não se dobrou, irmão, eu tava lá. E aí eu comecei a chorar pela faculdade, eu comecei a chorar por aquele ambiente que eu tenho falado: Senhor, eu não saio de lá nesses 5 anos sem converter aquele lugar. O evangelho é contra a cultura. Deixa eu ler um texto com você de Apocalipse e a gente vai terminar. Apocalipse capítulo 22, verso 12. Olhe para cá. Eis que vem em breve. Quantos aqui estão dizendo Maranata nessa noite? A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, o Ômega, e o primeiro, o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. Olha que interessante, o texto aqui não está dizendo o seguinte: feliz é aquele que não sujou as suas vestes. Não. O texto está dizendo: feliz é aquele que lava, porque santo não é aquele que não suja, é aquele que sempre se lava. Santo não é aquele que não erra, é aquele que todos os dias, mesmo diante do erro, está chegando diante do Pai e falando: Pai, eu preciso de Ti. É interessante porque a mensagem do Evangelho desses dias é conquiste. Mas irmãos, olhem para cá. A mensagem do Evangelho não é conquista, a mensagem do Evangelho é arrependam-se. Enquanto nós não voltarmos a uma metanoia na nossa mente, porque você vai conquistar, Deus vai te dar, Deus vai fazer, ok, glória a Deus, isso é, todo mundo que está no Evangelho vai receber de Deus. Mas se nós não voltarmos a uma mensagem simples e pura do Evangelho, nós vamos ser uma igreja fraca. Já tem se falado isso aqui, 60 milhões de evangelhos no Brasil que não conseguiram transformar nada. Por quê? Porque a mensagem é conquiste, não arrependa-se. E aí os caras não estão mudando, não estão tendo discipulado, e eu preciso ensinar isso nessa noite. Talvez eu não arranque um glória a Deus de você, mas nós não podemos olhar para trás e dizer o seguinte: eu fui intenso. Não, você tem que ser o mais intenso hoje, é agora, é nesse momento. Nós não podemos olhar para trás e encontrar as nossas melhores versões, não. Deus quer nos acordar pelas madrugadas para que nós possamos buscar a Ele.
Eu lembro que os meus pais contavam para mim, até hoje, minha mãe ora 3 horas da manhã, irmão. Até hoje. Sei lá quantos anos que ela tem. Tá, tem 50, né? 20? Ela falou 20. Pela fé. Até hoje, hora de madrugada. Meu avô morreu um tempo atrás, orava de madrugada. Pessoas mais antigas do evangelho vão conversar com a gente, os caras oram de madrugada. Não é porque madrugada tem a fila menor, não. Isso já é religiosidade. Mas é porque madrugada fala de um sacrifício. E de vez em quando o Senhor me acorda. Porque cara, quando eu durmo, eu vou igual uma pedra, irmão. Eu durmo mesmo, de verdade assim, entendeu? Eu não tenho esse negócio assim, cara, tem dificuldade para dormir, né? Eu não tenho não, cara. Eu não consigo nem conseguir chegar no final do capítulo da série. Eu estou no capítulo 4 de uma série já tem mais de 2 meses, porque sempre, eu nunca sei onde eu parei, eu volto no começo. Tem alguém que é assim? Porque eu deito e durmo. Eu deito e logo pego no sono. Salmos 4, aleluia. Eu deito e logo pego no sono. Mas de vez em quando Deus me acorda de madrugada, eu acordo assim, Senhor, é o Senhor mesmo ou é o diabo? Porque se for o diabo eu vou voltar a dormir. E às vezes é Deus, cara, e eu tenho que levantar. Minha esposa está dormindo, que a minha esposa é pior que a pedra. Pior um pouquinho. Ela, irmão, você pode furar o chão que ela não acorda. E aí eu levanto e tenho que ir para a cozinha, e tomo uma água e vou orar, cara. Porque Deus tem me ensinado, é pelas madrugadas. Eu quero encontrar você. Presta atenção. Não dá para mudar resultados sem mudar a raiz. É por isso que a maneira de você vencer pecados de estimação é renovando a sua mente com a palavra de Deus. Sabe o que é interessante? A equipe pode subir. Tem muitas pessoas que estão se preocupando com aquilo que ainda não deixaram de fazer. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Pare de se preocupar com aquilo que você ainda não deixou de fazer. Comece a fazer o certo. Comece a fazer o certo. Porque enquanto a gente está se preocupando, cara, com um monte de coisa que a gente ainda não deixou de fazer, a gente não se coloca para fazer o certo. Mas Deus está falando para você, comece a fazer o certo, porque quando você começar a fazer o certo, eu vou transformar você, eu vou fazer você vencer esse pecado, eu vou fazer você vencer essa circunstância. Essa é uma noite que Deus quer te levantar. Bruno, mas eu ainda tenho isso, eu ainda tenho aquilo. Cara, se levante para fazer o certo hoje. Deus quer te usar hoje, Deus quer fazer algo na sua vida. Eu termino aqui. Quarta coisa, você tem que dizer não. Propostas indecentes. Tudo com P para você gravar. Propostas indecentes. Jesus recebeu uma proposta indecente no início do ministério dele, irmão. Você acha que é só com você que bate na porta aquelas propostas assim do Satanás, você fala, Senhor? Não. Jesus recebeu uma proposta indecente. Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito. Olha que interessante, né? Jesus ele é conduzido ao deserto pelo Espírito. Não foi o diabo que colocou ele lá. Qual o problema da igreja moderna hoje? É que ela consegue reconhecer o Deus que tira do deserto, mas não consegue reconhecer o Deus que nos leva para lá. Não é verdade? Então sempre que está no deserto é o diabo, é o capeta, o cara faz campanha 7 semanas. Não, às vezes Deus não quer te tirar do deserto agora, porque Ele está te transformando. E nós precisamos reconhecer isso. Mas aí Jesus então ele é batizado, e o céu se abre, a voz do Senhor vem dizendo, Tu és o Filho de Deus. Quando ele chega para ser tentado lá em Mateus capítulo 4, ou Lucas capítulo 4, quando ele chega para ser tentado, o que o diabo fala para ele? Se você é filho de Deus. Olha aqui, Lucas capítulo 3, você é filho, você é meu filho amado. Lucas capítulo 4, se és filho de Deus. Tem uma chave aqui para nós entendermos essa noite. O diabo sempre está liberando uma proposta para a gente abrir mão daquilo que a gente é. A proposta indecente do diabo é sempre nos levar a um falso entendimento daquilo que a gente é. Lá no Éden, o que virou e falou com Eva? Foi isso mesmo que Deus falou? Você não pode comer? Ah, não é isso?
O diabo sempre está tentando trazer o quê? Qual que é a estratégia dele? Trazer dúvida, engano e confusão a respeito da palavra que Deus liberou na sua vida. Mas eu quero profetizar sobre você. Toda dúvida, todo engano, toda confusão está caindo por terra hoje. Você vai sair daqui cheio da palavra que Deus liberou para você. Não, a dúvida não vai te vencer. Eu tenho 3 boas notícias para você nessa noite. Primeiro, quem quer receber boa notícia aqui? Primeiro, os céus foram abertos diante de Jesus. Em nenhum outro lugar do Novo Testamento os céus foram fechados. Então eu profetizo sobre você: os céus continuam abertos sobre a sua casa, os céus continuam abertos sobre o seu relacionamento, os céus continuam abertos sobre as suas finanças, os céus continuam abertos sobre a sua vida. Essa é a primeira notícia. Segunda notícia: o que te sustenta não é o que você escuta do diabo no deserto, é a palavra que o Pai liberou do céu a seu respeito. Isso é o que te sustenta. Porque Jesus disse não. Essa é a terceira notícia. Porque Jesus disse não lá no deserto. Os anjos vieram e serviram. O que ele fala? Os anjos vieram e serviram Jesus. Presta atenção, talvez você está passando dias de deserto, hoje está falando: meu Deus, está tudo ruim, está tudo complicado. Eu não sei você, mas no meu deserto vai ter festa, no meu deserto vai ter anjos me servindo, no meu deserto vai ter portas abertas, no meu deserto aquilo que está morto vai ter vida. Você entende comigo isso? No meu deserto, no seu deserto vai ter vida. Você não precisa sair do deserto para viver milagres, porque o milagre está em você. Nabucodonosor, para a gente terminar aqui, faz uma estátua dele mesmo, porque quem não adora o Deus verdadeiro sempre vai adorar a si mesmo. Então ele faz uma estátua dele para que todo mundo faça o quê? O adore. Qual que era a proposta indecente? Sadraque, Mesaque, Abednego, todos: vocês vão se render à minha imagem. Todo mundo se rendeu. O que os caras, você imagina? O cara faz a imagem lá, todo mundo ajoelha e começa a adorar. Aí você tem 4 jovens no meio assim, 3 jovens no meio. Aí todo mundo começa a olhar para eles: ué, como assim? A ordem é vocês se renderem. E os caras estão lá: não, eu não. Mas a ordem é essa. Não, mas eu não vou me render. Presta atenção. Os caras preferiram o martírio do que a apostasia, porque é melhor morrer como um crente fiel do que viver como idólatra, do que viver uma vida mais ou menos. Não, os caras não se renderam. E aí, eu quero terminar lendo esse texto com você. Daniel capítulo 3, verso 6, você pode ficar de pé no seu lugar, que Deus ainda vai pegar você aqui agora. Daniel capítulo 3, verso 6. Olha o que a Bíblia diz: quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostaram-se em terra e adoraram a imagem do ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. O Senhor fez um decreto ordenando que todo que ouvisse o som da trombeta e de toda espécie de música que tocasse, se prostrasse à imagem e adorasse a imagem, e que todo que não se prostrasse em terra e não adorasse seria tirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, não te dão ouvidos, ó rei. Eles não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que você mandou fazer. Irmão, presta atenção, não tinha só eles de judeus ali. Eu imagino eles olhando e falando assim: pô, mas esse cara estava servindo a Deus comigo ontem, o cara se prostrou. Não tinha só eles, mas eles decidiram. Isso me lembra uma história, olhe para cá, muito legal. Uma igreja perseguida, num país que tem as igrejas perseguidas. Estava acontecendo
a igreja no subsolo, né, debaixo da terra. E chegou os caras, abriram as portas e falaram o seguinte: ó, o negócio é o seguinte, quem que nega Jesus aí? Se não negar, vai morrer. E aí, você faria o quê? Se não negar, vai morrer. Beleza. 93 decidiram negar e 7 decidiram não negar. Os caras, os 93 se renderam lá para negar. Aí o comandante lá, o policial, sei lá como é que chama, disse o seguinte: beleza, os 93 agora pode se levantar, vocês vão ser mortos hoje. Os 7 podem continuar adorando o Deus de vocês. Olha que loucura. E quando eu ouvi essa história, isso bateu no meu coração, porque há alguns judeus, presta atenção, sabe o que o texto está dizendo? Há algumas pessoas que ainda não se dobraram. Eu não sei se você está comigo aqui nessa noite, mas há algumas pessoas que ainda não se dobraram. Há algumas pessoas que disseram não para o pecado ainda. Há algumas pessoas que não aceitaram uma vida qualquer, uma vida mais ou menos. Há algumas pessoas ainda entre nós. Há algumas pessoas ainda entre nós. Irmão, presta atenção, o rei manda a fornalha ficar 7 vezes mais quente. Você concorda comigo que a fornalha normal já matava? Cara, a fornalha normal já matava. Por que aquecer 7 vezes mais? Eu quero que você entenda isso nessa noite. Para um crente comum, fornalha comum, mas crente cheio do Espírito tem que aquecer mais a fornalha, porque o fogo que está fora não queima se você tiver fogo dentro. O fogo que está fora não destrói se você tiver fogo dentro. É por isso que ele falou: tem que aquecer mais, porque esses caras são cheios do Espírito. Tem que aquecer mais, porque esses caras têm alguma coisa diferente. Até o seu inimigo reconhece a potência que você é. Até o seu inimigo entende o que tem dentro de você. Até o seu inimigo sabe. Ai, meu Deus do céu. Presta atenção. O texto continua, Daniel 3,14. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meu Deus, nem adoram a imagem do ouro que mandei erguer. Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, se rendam. Eles não se renderam. E os caras disseram o seguinte: mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrar vocês. Ai, meu Deus do céu. Você entende comigo que os caras, eles estavam batendo de frente com Deus? Que Deus que vai poder livrar vocês? Nós vamos ler isso daqui, gente. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó rei, não precisamos defender-nos diante de ti. Eu não sei se você está entendendo isso daqui. O rei falou: cara, se vocês nos render, eu vou jogar na fornalha. Os caras param e dizem o seguinte: não vamos nos defender diante de ti. Por quê? Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. O que o texto continua dizendo? A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os que caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 que nós jogamos na fornalha? Não foram 3 que nós jogamos na fornalha? E responderam: sim, rei, foram 3. O rei exclamou: olhem, será que eu estou ficando doido, cara? O rei falando com os caras: será que eu estou ficando doido? Vou ter que
colocar o óculos. Coloca o óculos aí, vamos olhar comigo. Eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece como o filho dos deuses. Eram 3, mas agora é 4. Eram 3, mas agora é 4. Quem fala não para propostas indecentes, experimenta livramento. Poderosos. Deixa eu falar algo sobre você, feche aí os seus olhos. Aquilo que você achou que ia te queimar, só vai queimar quem te prende. Aquilo que você achou que ia vir para te destruir, não vai destruir você, mas vai destruir quem te prende. Feche seus olhos onde você está. Nós vamos orar por isso nessa noite. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Eu não sei se você consegue entender isso comigo, mas presta atenção. Nada tocou aqueles caras, porque Deus cuidou deles dentro da fornalha. Porque quando você diz não para propostas indecentes, tem um Deus que cuida de você em todas as circunstâncias, em todas as situações. Presta atenção. Disse então Nabucodonosor, e a gente termina aqui: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão das suas vidas a que prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Sabe qual foi o resultado de dizer não para as propostas indecentes? Então o rei promoveu. 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 Quando você diz não para propostas indecentes, tem uma promoção do céu para você. Tem um Deus que decide te promover. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego às melhores posições da província. Onde você está? Feche os seus olhos agora. Levante as suas mãos. Onde você está? Feche os seus olhos. Levante as suas mãos. Essa é uma noite onde Deus vai derramar o poder dele sobre você. Onde você está? Levante suas mãos. Vamos, vamos. Eu quero ver você falando: Senhor, me encha do teu poder, me encha do teu poder. Ei! Nada, 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 nada. Mas Espírito Santo, traz um derramamento de poder nessa noite, Senhor. Vamos! Ei!
Diga isso nessa noite. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Somente a ti, somente a ti. Somente a ti, somente a ti. Oh, onde você está, receba agora um derramamento de poder, um enchimento do Espírito Santo. Você vai sair daqui nessa noite dizendo não para propostas indecentes. Talvez você entrou aqui, antes de você vir para cá, tinha propostas batendo na sua porta. Deus está te dando poder, Deus está te derramando graça. Deixa eu te dar uma missão agora. Abraça uma pessoa que está do seu lado. Enquanto nós vamos ainda cantar essa canção, nada mais, nada mais, nada mais. Eu quero que você abrace essa pessoa. E eu quero que você libere algo sobre a vida dela. Você vai dizer para ela, você vai liberar o Senhor, mais da presença de Deus. Você vai declarar derramamento de poder, enchimento do Espírito. Ela vai dizer não, ela vai viver consagrada em santidade. Vamos, 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 vamos. Vamos! Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero profetizar nessa noite.
Você vai vencer diante das circunstâncias. Você vai vencer diante do pecado. Você vai vencer diante das propostas indecentes. Você vai vencer diante da pressão do sistema. Você vai vencer diante de pessoas tóxicas. Você vai vencer. O Senhor está te levantando hoje como vitorioso sobre todas as coisas. Oh Espírito Santo, nós oramos nessa noite. Nós declaramos, ó Pai, os meus irmãos são vencedores sobre todas as coisas. Eu declaro, meu querido Espírito Santo, repousa sobre eles nessa noite o seu poder, a sua graça, a sua unção. Não, Senhor, eu declaro, eles vão viver algo novo, eles vão viver algo maior, eles vão viver uma vida extraordinária, que não é a quem é o propósito, que não é a quem é o chamado. Eu declaro, o Senhor está levantando eles hoje como uma geração que quer nada mais a não ser o Senhor, nada mais a não ser a presença. Senhor, nada mais a não ser a presença, nada mais. Nós profetizamos isso. Onde você está? Com as suas mãos ao alto, fala assim comigo: Senhor Jesus, eu saio dessa noite vitorioso, vitorioso sobre todas as coisas. A minha vida, a minha história está nas suas mãos. Nunca mais eu serei o mesmo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.